a caminhada, pessoal, do profeta Elias e do profeta Eliseu. Irmãos, Elias, ele era o líder espiritual de Israel. E a história do profeta Elias, irmão, é uma das histórias mais bonitas que nós temos na Bíblia. Ele se tornou profeta num dos tempos mais difíceis da história de Israel. O rei de Israel chamava-se Acabe. E o Acabe, irmãos, antes dele, eu não sei se depois dele teve, mas a Bíblia diz que antes dele não teve rei pior que ele. O profeta Elias, ele assumiu a liderança espiritual de Israel, irmãos, num tempo difícil que vocês não têm ideia. O rei de Israel era Acabe, falei para você, antes dele não teve nenhum. A Bíblia fala que ele foi pior que todos os que foram antes dele. Se teve algum pior depois, não sei. Mas o que acontece, irmão? O rei Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que ela era uma adoradora de Baal. O pai dela era um sacerdote sidônio chamado Etibaal. O homem tinha Baal até no nome. E o povo, irmão, de Israel foi se afastando de Deus. Aqueles que tentavam falar em nome do Senhor, irmão, eles foram sendo silenciados. Alguns pela morte, outros pelo exílio. Então os profetas se calaram. Não tinham coragem de falar contra o culto a Baal. Nesse tempo, Deus pega Elias, que não era ninguém. A Bíblia fala que Elias era um tisbita dos moradores de Gileade. Não era profeta, não tinha o nome de profeta. Mas Elias, ele vai até o rei Acabe e ele diz assim, segundo a minha palavra, não vai haver chuva, não vai haver orvalho sobre a terra. Coisa séria, irmão. Então Deus manda Elias se exilar, ficar escondido durante um tempo. Passaram-se 3 anos e meio, irmão. Aconteceu muita coisa. Elias, inclusive, nesse tempo que ele teve escondido dos olhos do, vamos dizer assim, do grande público, vamos dizer, mas lá na reclusão dele, irmão, ele estava sendo muito usado por Deus. Ele multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho dela, milagres extraordinários estavam acontecendo, diga glória a Deus. Mesmo na vida mais simples, mais humilde, irmão, o crente ele vive coisas extraordinárias de Deus. E aí aconteceu que Deus mandou Elias ir se apresentar ao rei Acabe. Vai e se apresenta, está na hora de você se mostrar. E ele vai. Quando ele chega, irmão, o rei Acabe estava doido de raiva atrás dele. Quando ele olha para Elias, ele diz assim, então é você, perturbador de Israel. E Elias diz, eu? Não sou eu que tenho perturbado Israel. Quem perturba Israel é você e a sua família. Porque vocês abandonaram o Deus verdadeiro e foram servir a Baal. Mas agora nós vamos tirar limpo, nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E ele faz um desafio lá no Monte Carmelo. Ele desafia os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal e ainda tinha 400 profetas de Azerá. Tudo profeta do diabo, pessoal, tudo servo de Satanás. E Elias diz assim, vocês vão sacrificar um animal, mas vocês não vão colocar fogo, e eu também. E aí vocês vão orar para Baal e eu orarei ao Senhor Deus. O Deus que fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começaram, irmão. Passaram a manhã inteira orando, gritando, batiam até no corpo, até sair sangue. Nada de Baal responder. E não tem como Baal responder, porque Baal não é Deus. Amém? Depois foi a vez de Elias. Elias consertou o altar do Senhor, colocou lá a vítima. E quando chegou a hora certa, ele invocou a Deus e Deus mandou fogo, irmão. Foi um avivamento, coisa poderosa, diga a glória a Deus. Depois Elias orou, Deus mandou chuva. Irmão, como esse Elias era usado por Deus. Só que daí Elias passou por uma fase, um momento difícil. Porque a rainha Jezabel não se converteu, não se arrependeu. Mesmo depois dessas tamanhas manifestações do poder de Deus, ela ainda mandou uma ameaça para o profeta. Manda dizer que amanhã, essa hora, eu vou ter mandado matar o Elias. E o Elias então entrou numa crise, a Bíblia diz que ele fugiu, se escondeu no deserto. Ele ficou tão ruim, irmão, que ele chegou a pedir para Deus matar ele. Ele disse, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor que os meus pais. Deus mandou um anjo para levar comida para ele, ele comeu o pão que o anjo deu, bebeu a água, mas ele não voltou para a batalha. Ele caminhou 40 dias na direção contrária de onde ele devia ir e se escondeu no Monte Horebe. Aí Deus foi lá e disse para ele, Elias, o que você está fazendo aí? E ele disse, Senhor, eu sou o único servo do Senhor que sobrou. Todos os outros te abandonaram, te deixaram, só sobrei eu. Ainda estão querendo me matar. Aí Deus fala para ele, você vai voltar pelo caminho de onde você foi. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Nínive, você vai ungir ele, rei de Judá e rei de Israel. E você
você vai até Abel-Meolá e lá você vai ungir Eliseu, filho de Safate. Ele vai ser profeta em teu lugar. E a Bíblia nos conta uma história linda, irmão, de Elias indo naquela direção que Deus mandou e encontrando um jovem, um rapaz. Pensa na cena. Pensa no profeta, no homem de Deus andando pelo caminho dele. E de repente ele olha e ele vê um rapaz trabalhando no arado. Alguém aqui sabe como é que é trabalhar no arado? Puxar o meu pai costuma falar candear boi. Alguém já candeou boi aqui, pessoal? De ficar assim puxando para arar a terra. Alguém já fez isso aqui? Quem já fez? Então, o que acontece? O Eliseu estava fazendo isso. O pai dele devia ser um homem de posses, um homem rico. Ele tinha 12 juntas de bois. E o Eliseu estava trabalhando com a dele, com a 12ª. Ele estava passando e o profeta Elias passou por ele, tirou a capa, jogou, o Eliseu segurou. O Eliseu entendeu, esse é o chamado de Deus. Aí ele foi para Elias e disse assim, olha, deixa eu só despedir do meu pai e da minha mãe, e eu vou contigo aonde você for. E Elias disse para ele, tá bom, pode ir, você entendeu o que eu fiz. E o que o Eliseu fez? Ele foi, deve ter dado um beijo no pai, na mãe, avisado, eu estou indo embora, eu vou seguir o profeta agora. E ele pega os bois dele e mata os bois. E ele pega o aparelho dele de arar e ele queima o aparelho. Ele usa como lenha para fazer um churrasco. Mata lá, faz um churrascão, amém? Todo mundo come, os vizinhos devem ter ido também. E a partir dali, Eliseu foi embora com Elias. Pastor, por que o Eliseu matou os bois dele? O chamado de Deus é uma coisa muito séria, irmão. A Bíblia diz que quem lança a mão do arado e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. Eu já vi grandes pregadores falarem assim, quem põe a mão no arado, mas não é quem põe a mão, é quem tira a mão do arado. A referência que Jesus fez é exatamente a Eliseu. Quem está no arado e larga o arado para servir a Jesus, não pode ir pôr a mão no arado de novo. Amém, irmão? Puxa, irmãos, há tantos anos atrás o Senhor me chamou para fazer a obra. Eu sei quando Deus me chamou. E oportunidades, irmão, para viver uma vida normal, eu tive muitas. Quando eu estava na escola, eu lembro que no último ano, pessoal, quando a gente estava fazendo TCC, eu lembro que a gente estava desenvolvendo um projeto muito bacana, e eu lembro do meu professor olhar para a gente estava fazendo trabalho em grupo, e ele falar assim, se vocês venderem isso aqui, vocês ganham dinheiro. E quando o meu professor falou de, sabe desenho animado, quando aparece aquele cifrão assim no olho da pessoa? Eu lembro que eu olhei para os meus amigos, irmão, e aparecia, só faltou um barulhinho da caixa de tim, sabe? E eles cresceram os olhos, irmão. Meu professor falou aquilo, deu uns 5 minutos, deu aquele sinal do intervalo, a gente saiu para o refeitório, que eu fui aluno de tempo integral. Eu entrava na escola de manhã, saía tardinha, era das 7 da manhã até umas 5 da tarde, todo dia, e estudava no sábado também, na parte da manhã. Meu curso técnico tinha o técnico junto com o ensino médio, que era na parte da manhã. E eu lembro que a gente estava indo para o almoço, e os meus 2 colegas estavam assim, não, rapaz, vamos vender, vamos para cima, não sei o quê. Aí eles falaram para mim assim, Alex, você está comigo, vamos ganhar dinheiro? Eu olhei e falei assim, podem ganhar dinheiro, não quero nada de vocês não. Eles falaram, você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, amigo, eu quero ganhar almas. O meu chamado é para levar pessoas para Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, eu larguei o arado. Eu não posso agora desistir do meu ministério e botar a mão no arado de novo. Porque Jesus disse que se eu fizer isso, eu não sou digno do reino de Deus. Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa entra no ministério, ela tem que entrar decidida. Quem quer casar, irmão, tem que entender o seguinte, casamento não é uma coisa que você faz pensando em olhar para trás. Eu vou casar para ver se dá certo. Irmão, se não der certo, você vai ter que fazer dar certo. Se quebrar, você vai ter que consertar. Quem está entendendo, diga amém. Você vai ter que arrumar peça de reposição. Se não tiver, você vai sem peça mesmo. Mas não tem essa de casar para quem sabe um dia, talvez, se não der certo. Não existe, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que fica lá, não, se não der certo, eu tenho um quartinho lá na casa do pai. Você devia fazer igual o profeta Eliseu, tacar fogo. O problema é que, às vezes, você vai queimar a casa do pai também, né? Então não queima não, irmão. Pega uma marreta e quebra o quartinho. Você não tem que ter para onde voltar. Amém, irmão? Não existe voltar para a casa do meu pai e da minha mãe. A minha casa é onde eu vivo com a minha esposa, com os meus filhos. Até o dia que eles forem grandes e forem viver a vida deles. E não tem essa, não. De depois um dia querer voltar para minha casa também não. No dia que o meu filho casar, eu falo, meu filho, Deus te abençoe e vai viver a tua vida. Agora não tem essa de voltar. Você tem que dar um jeito lá. Você tem que consertar lá, se quebrar o negócio. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Porque, irmão, a verdade é a seguinte, se você já começa pensando em desistir, em algum momento você vai parar. Você tem que ir sem olhar para trás. E o ministério de Deus, ele não pode voltar atrás. Mesmo porque a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Todos os dons que Deus me deu, Ele não se arrependeu de ter me dado. Como é que eu vou me arrepender de ter aceitado o chamado dele? Eliseu queimou e foi atrás de Elias, irmão. E passou anos andando do lado de Elias. Irmãos, por favor, tudo que eu estou pregando aqui tem que ser com sabedoria que você ouve. Diga a glória a Deus. É bom falar, porque às vezes alguém vai dizer, pastor, minha filha, o camarada estava batendo nela, eu aceitei ela de volta em casa, está errado. Não, é outro caso. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Tudo que eu ouço aqui é com saber, tudo que eu prego aqui você tem que ouvir com saber, né? Pastor, minha filha estava lá, eu estava batendo nela, machucando, eu não posso aceitá-la de volta em casa, aí é outro caso. Quem entendeu, diga amém. Eliseu do lado de Elias durante anos. E Elias envelheceu e chegou a hora de terminar a caminhada dele. Só que Deus revelou para Elias que ele não iria morrer. E essa revelação não foi só para Elias, ela foi dada, pelo que eu vejo na Bíblia, a todos os profetas que estavam ali, irmão, todos. Em cada lugar que eles chegavam, todo mundo sabia. Inclusive falavam para o Eliseu, Eliseu, você está sabendo que hoje o Senhor vai tomar Elias por cima da tua cabeça? Eu sei, calai-vos. Então Deus revelou que Elias não iria morrer, que ele seria arrebatado, ele seria levado vivo ao céu. E Elias então decidiu fazer uma última caminhada, passar uma última vez nas escolas de profeta que ele cuidava. Eles estavam em Gilgal, que é a mensagem que eu vou dar para você hoje, e eles de Gilgal vão para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. E Elias fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E o Eliseu fala assim, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te dei, eu vou com você. Eu falei, irmão, semana passada, mas deixa eu reforçar isso aqui. O Eliseu, ele não queria perder aquele último momento. Irmão, você tem que aproveitar algumas pessoas na sua vida. Tem gente que depois que foi embora não vai adiantar você ficar chorando. Você vai ter que seguir a vida. Quando Moisés morreu, Josué capítulo 1, versículo 1, Deus falou para Josué, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora, pega esse povo, atravessa o Jordão e vai para a terra que eu jurei ao teu povo que eu daria. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. A palavra é linda. Mas o que eu quero te dizer? Deus estava falando, Josué, Moisés morreu, meu filho. Agora você tem que seguir a vida. Diga amém. Não vai adiantar, irmão. Vou falar isso aqui. Eu estou falando de mim, mas toma isso como todos os pastores que vocês já tiveram e os que vocês vão ter. Não adianta um dia você chorar, um dia eu vou embora. Deus me colocou aqui, Deus colocou uma unção na minha vida. Diga amém. Irmão, você tem que aproveitar o que Deus me deu e pegar tudo. Amém? Porque um dia eu vou embora e não adianta você ficar indo atrás de mim. Vocês não são meus, vocês são de Jesus. Diga a glória a Deus. Deus, ele colocou, irmão, uma unção na vida do pastor. Não estou falando de mim, de cada pastor que vocês já tiveram. E você sabe, irmão, que cada pastor tem uma forma que Deus usa ele. Tem pastor que Deus usa muito ele na cura, na libertação. Tem outros que são muito usados nos dons espirituais. Alguns são muito usados no ensinamento da palavra. O que você faz? Aproveita. Amém, irmão? Se você vê que o seu pastor tem a unção da cura, aprende tudo que você puder aprender sobre cura com ele. Pega aquela unção, porque você nunca vai perder. Diga amém. Agora tem gente, irmão, que puxa, tem um homem usado por Deus e ele fica aí viajando. Não estou falando de viajar de passear, estou falando de viajar de perder tempo. Amém, irmão? Viajar aqui é gíria minha, modo de falar. Depois um dia o pastor vai embora e você vai ficar lá, o pastor fulano era tão usado. Pois é, mas você perdeu. Não aproveitou. Quem está entendendo, diga amém. Gruda, irmão. Você tem um pastor que ele é usado por Deus no ensinamento da palavra. Irmão, vem para a igreja com um caderno, anota tudo. Um dia daqui, sei lá, 20, 30 anos o pastor vai, mas você tem ali, você tem material. Puxa, tudo que o pastor entregou tem aqui guardadinho aqui, ó. Eu peguei. Amém, irmão? Gruda. Eliseu grudou em Elias. Até o último que eu puder tirar do Elias, eu quero. Diga glória a Deus. E o que aconteceu? Eles foram de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. Quando eles estavam chegando no Jordão, a Bíblia fala que tinha 50 filhos dos profetas, eram 50 discípulos, aprendizes de profeta, que estavam indo com Eliseu e Elias. Só que esses 50 foram ficando para trás. Eu falei semana passada, mas deixa eu repetir. Tem gente que está seguindo a Deus de longe, não siga Deus de longe.
Aquela unção, irmão, que o Eliseu recebeu, aqueles 50 também podiam ter recebido. O nosso pastor Jaime, ele sempre prega uma coisa, ele fala muito isso, principalmente para nós, os pastores. Ele sempre fala assim, ó, Deus não tem queridinho. Deus não olhou para mim um dia e falou, como que o Alex é engraçadinho, gostei dele, deixa eu usar a vida dele. Não é assim, irmão. Tudo que eu tenho ministrado de Deus é porque eu recebi de Deus. E eu recebi por quê? Porque eu busquei. Sempre explico uma coisa, a salvação é de graça. Amém? Se o pior pecador dessa cidade entrar aqui hoje e se arrepender e der a vida dele para Jesus, ele será salvo. Diga glória a Deus. Mas a unção não é de graça. A unção, ela tem um preço. A unção você vai buscando, você vai clamando a Deus, você vai meditando, você vai aprendendo e você vai recebendo. Diga glória a Deus. Irmão, tem gente que está perdendo tempo de receber a unção na vida dela. Por quê? Porque ela está longe. Ela fica, irmão, aí meio perdida na vida, meio dispersa. E o tempo vai passando e a lâmpada está vazia. Eu preguei sobre isso nos últimos domingos atrás, na outra campanha. Vocês ainda estão com aquela palavra no coração, não estão? Não perca o seu tempo, irmão. Enquanto os 50 estavam longe, Eliseu estava ali grudado. Gruda, irmão. Gruda na unção que Deus está dando na igreja para você receber. Quando eles atravessaram o Jordão, e Elias então olhou para Eliseu e disse, me pede o que você quer antes que eu suba. E Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aquela porção dobrada não era só para Eliseu, era para todos. Não era para ter um Eliseu depois sendo usado por Deus. Era para ter 50 e tantos profetas ali sendo usados pelo Senhor, irmão. Depois daquilo, a Bíblia vai dizer para nós que Eliseu foi tremendamente usado por Deus. Eliseu, ele foi um dos profetas na Bíblia que quando você lê a história dele, ele foi um dos profetas mais milagrosos. Ele ressuscitou mortos, multiplicou azeite. Irmão, era milagre atrás de milagre. Mas era para ter outros homens tão usados por Deus quanto Eliseu. Amém, irmão? Irmão, Deus não quer usar só o pastor Alex, só o missionário. Irmão, Deus quer usar todo mundo. Deus quer usar cada um de vocês aqui. A fé que Deus nos deu, ela é igualmente preciosa. Eu estava pregando na sexta-feira e eu estava dizendo, Deus quer usar até as crianças, irmão. O Salmo 8, verso 2 diz assim, da boca das crianças. Tem uma tradução que fala dos pequeninos e daqueles que mamam. Quem é o que mama? É o bebezinho que toma leite? Também. Mas é o crente que ainda está começando a caminhar na fé. Quem está entendendo, diga amém. O crente que está aprendendo ainda, ele é igual um bebezinho que mama. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí ele diz assim, com leite vos criei e não com manjar, porque não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Está no versículo 2. Irmão, o bebê tem que tomar leite. Paulo está dizendo, tem gente que está na igreja que ainda não suporta o alimento sólido, ainda precisa de leite. Mas mesmo a criança que mama leite, mesmo o crente que ainda não tem aquele entendimento da palavra, ele pode ser usado por Deus. Porque a Bíblia fala, voltando lá para o Salmo 8, verso 2, ele diz, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Deus coloca força até em você que está começando, irmão. Ele fala, por causa dos teus inimigos, para fazer calar a boca do inimigo vingativo. Irmão, até a criancinha na fé vai calar a boca do diabo. Diga glória a Deus. Deus quer usar todos vocês. Você que é crente velho de igreja, mas você que é um bebezinho ainda está mamando, Deus quer usar você também. Mas para Ele usar você, você tem que grudar, irmão. Tem que estar junto, tem que se apegar. Diga glória a Deus. Não fica seguindo a Deus de longe, disperso. De vez em quando você vem na igreja, de vez em quando você ora. Lá uma vez ou outra na vida, você pega a Bíblia para ler. Irmão, isso aqui ó, é o maior tesouro que existe. Cada palavra que é uma promessa de Deus. Os estudiosos da Bíblia dizem que tem mais de 8.000 promessas. Eu digo para você, aqui tem promessas infinitas. É o maior tesouro de todos. Só que tá lá, às vezes, parado na sua casa. Lá a página do Salmo 91 está até amarela. Porque é só isso que você acha. Você acha que o diabo tem medo da Bíblia aberta no Salmo 91, então você deixa aberta lá. Você acha que o diabo vai olhar, está no Salmo 91, deixa eu ir embora. Não é assim não, irmão. Você tem que conhecer isso aqui, viver isso aqui, para essa palavra ter poder na sua vida.
Quem está entendendo, diga amém. Bom, irmãos, Eliseu recebeu unção e Deus quer dar unção para todo mundo. Aonde a unção começou? Vamos ler capítulo 2, versículo 1. 2 Reis 2:1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olhem para mim, irmãos. Aonde a unção de Deus começa na nossa vida? Quando nós saímos de Gilgal. Diga, eu preciso sair de Gilgal. Amados, olhem para mim. A palavra Gilgal significa roda, círculo. Se nós formos pegar o significado completo, é círculo de pedras. Mas Gilgal é isso. Gilgal é uma roda, é um círculo. Tem roda que você tem que sair dela. Enquanto você não sair dela, você não vai viver o que Deus tem para você. O Salmo 1, versículo 1, eles vão colocar ali. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão. O varão é homem, mas é tanto homem como mulher. É todos aqueles que querem servir a Deus. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, se você puder ler em voz alta agora, nem se assenta onde? A roda dos escarnecedores. Você tem que sair da roda dos escarnecedores, sair de Gilgal. Tem crente, irmão, que ele está, olha para mim, ele está muito tempo parado com gente que é desocupada na vida. O que é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que não leva a vida a sério. É um zombador. Eu não estou dizendo para você, irmão, que você tem que ser aquela pessoa que nunca ri, que nunca brinca. Não. Pelo contrário, a gente é feliz. Triste eu era quando eu era do diabo, hoje eu sou feliz. Diga glória a Deus. Só que tem coisa na vida, irmão, que não adianta você levar na brincadeira. Tem coisa que você tem que levar a sério. E principalmente, você tem que levar Deus a sério. E tem gente que com as coisas de Deus ela é zombadora, escarnecedora. O apóstolo Pedro escreveu, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1, ele fala assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor, segundo, mediante os seus apóstolos. Aí ele fala no versículo 3, olha que exortação. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscência significa desejo desordenado, desenfreado da carne. Tem gente, irmão, que ela não quer ter limite. Ela acha que os limites que Deus nos impõe, eles pensam que são prisões. Não. Os limites que Deus nos coloca são segurança. Quando Deus fala para você, meu filho, não passe daqui, não é porque ali do outro lado tem algo muito gostoso, prazeroso que você vai perder. É porque dali para frente é morte, é destruição. Então, todos os limites que Deus nos coloca, Ele coloca para o nosso bem, para a nossa segurança. Mas tem homens que não querem ter limites. Eles querem viver a vida segundo as suas próprias concupiscências. Eu quero fazer e ninguém vai dizer que não. Então, Pedro, está escrevendo e ele está dizendo: vão haver nos últimos dias escarnecedores que não têm limite. Aí olha o que esses homens falam, versículo 4, olha que coisa séria. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabe o que Pedro está dizendo? Que esses homens vão zombar da vinda de Jesus. Eles vão dizer assim, esse Jesus aí que subiu não vai descer não. E hoje, irmão, está cheio de gente fazendo isso. Escarnecendo de Cristo, do Evangelho. Irmão, existem canais na internet, rede social, tem gente dedicada a zombar do Evangelho, chamando isso de humor. Tem um pessoal aí da internet aí muito grande, irmão. O que eles fazem de piada de igreja, zombam de pastor, eles zombam da gente expulsando demônios, falando em línguas, zombam da gente quando a gente pede oferta. Por que eles fazem isso, irmão? Porque tem gente que tá bancando eles. E quando eu falo gente que está bancando eles, não são só grandes empresas que investem dinheiro para eles fazerem isso.
Sabe quem é que financia eles? É você que às vezes para ficar assistindo o vídeo deles. E tem crente que fica, irmão, assistindo lá o cidadão que faz piada com a fé dele. Você fica dando ibope para esse povo, você está botando dinheiro no bolso deles. Você está sentando na roda do escarnecedor. Coisa terrível, irmão. Tem um pessoal que todo final de ano eles fazem um especial de Natal, eles dizem, e todo final de ano é para zombar de Jesus. Teve um ano que eu vi que eles fizeram Jesus afeminado, irmão. E tem crente que assiste isso, que senta na frente da televisão, olha lá, e ri ainda, irmão. Você está rindo de gente que é escarnecedor, você está sentando na roda do escarnecedor. Sua vida nunca vai prosperar. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, próspero é o homem, abençoado é o homem, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem que entender uma coisa, irmão. Não dá para a gente sair desse mundo, é claro. Quando eu falo para você não assentar na roda dos escarnecedores, não é que agora você não vai mais olhar para ninguém, não, só vou falar com quem é da igreja. Não, a gente não é assim. Nós falamos com todas as pessoas, até por educação. Amém, igreja? Amém ou não amém? Até por educação. Tem crente que quando passa perto de pessoa do mundo, passa assim, tá amarrado, Satanás. Como é que você vai ganhar a pessoa para Jesus, irmão? Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite para os outros, diga glória a Deus. Você tem um vizinho, quando você está entrando em casa, ele está lá, cumprimenta ele, tudo bem? Puxa papo quando você puder. Amém? O que você não vai fazer é compartilhar das coisas erradas deles. O cidadão te chama para ir lá tomar uns negócios. Se o seu vizinho te chamar, irmão, para fazer isso, você não vai fazer. Amém? Mas aí, irmão, a pessoa lá do mundo tem uma festinha de aniversário na casa dela. O que você faz? Vai. Amém? Compra um presentinho, leva uma lembrancinha, diga glória a Deus. Se tiver lá um salgadinho, você come. Se tiver lá um bolo, você come, porque não é pecado, diga glória a Deus. Não come demais, porque gula é pecado e faz mal. Na hora que começar a tocar a música lá do MC Satanás, você chega lá para a pessoa e fala, olha, obrigado por me convidar, eu preciso ir. Mas não vai assim, sabe, como quem diz, o clima ficou pesado, agora eu estou indo embora. Não. Sabedoria. Quem está entendendo, diga bem. Olha, obrigado por me convidar. Amanhã eu preciso acordar cedo para trabalhar, para ir para a igreja. Diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, você mostrou educação, você mostrou respeito. Não seja metido, não, irmão. Gente metida não ganha ninguém para Jesus. Amém? O que eu quero que você entenda? Quando você entende os limites, você entende a hora de se afastar, pode ter certeza que na hora certa Deus vai aproximar as pessoas de você. O pastor Jaime, eu acho muito forte quando ele conta o testemunho dele. E eu acho muito lindo que ele fala, o que ele conta? Que ele era alcoólatra e Jesus libertou ele. A mãe dele orou anos por ele, ele foi para a igreja um dia e tinha demônios, obreiros, o pastor orou, ele foi liberto. Quando ele começou a ir para a igreja, um dia ele disse que os amigos dele lá do mundo, e é uma coisa bonita que eu acho lindo ele falar, porque tem gente que diz assim, quando eu estava no mundo só tinha amizade falsa. Ele fala, ele contando, ele diz, os meus amigos eram amigos de verdade. Só que era gente que não conhecia Jesus, então tinha um vício, era o pessoal do bar. Ele fala que um dia ele chegou perto lá dos amigos e os amigos falaram, a gente está sabendo que agora você é crente. E ele falou aquilo que muita gente fala, não, crente não, porque crente até o diabo é, não é assim? Eu sou evangélico em nome de Jesus. Só que ele, olha para você ver a sabedoria que Deus deu. Ele falou assim, ele disse que naquela época ele entendeu que ele não tinha mais nada para dar para eles. Que era mais fácil eles levarem ele de volta para o bar do que ele levar eles para a igreja. Amém? Então o que ele decidiu? Ele decidiu se afastar. Ele foi ficar firme na igreja. Anos depois, quando ele já estava pregando a palavra, muitos desses amigos até procuraram ele para pedir ajuda. Tem um testemunho que ele sempre conta, que ele estava pastoreando a nossa igreja lá de Franca. Franca foi a primeira igreja que o nosso pastor Jaime cuidou. E ele disse que um amigo dele saiu lá do Rio de Janeiro para ir até Franca. É longe, irmão. Daqui para Franca já é longe, imagina do Rio. 3 horas para frente, mais 4, 5 horas para lá. E o cidadão foi, irmão, para ir procurar o pastor Jaime para pedir ajuda. Era um amigo. Talvez, se ele tivesse ficado ali na rodinha, ele ia ter se perdido. Mas como ele saiu da roda, depois as pessoas que estavam na roda foram pedir ajuda para ele. Sai da roda. Você tem que sair. Diga amém. Agora, tem uma parte dessa que eu acho que é até mais forte do que isso que eu falei é importante demais.
Mas tem uma coisa que eu quero te falar agora, irmão, que é para mudar a sua vida. Tem gente que a vida dela é uma roda, é um círculo. O que é um círculo? Um círculo é isso aqui, ó. É um ponto, amém? Pensa aqui, ó, é um ponto. Você sai daqui, você dá uma, e aí você volta para onde? Para o mesmo. Tem gente que a vida dela é isso, irmão, é a mesmice. É sempre a mesma coisa. Entra ano, vai ano. O que mudou na vida dela? Nada. Inclusive, olha para o pastor, nada muda com relação aos pecados dela, aos vícios dela, à miséria dela, à doença dela. Tudo está sempre do mesmo jeito. Quando é que você vai viver o milagre de Deus? Quando é que você vai receber porção dobrada do Espírito de Deus? Na hora que você decidir, eu vou sair dessa roda. Eu vou quebrar mesmice na minha vida. Irmão, tem coisa que você precisa se revoltar. Eu preguei aqui na quarta-feira, eu estava falando sobre a ira. E entenda bem, a Bíblia diz que existe a ira do homem, e a ira do homem não serve para nada. Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas existe a ira de Deus. Existe. Romanos 1,18 diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Irmão, Deus se ira contra a injustiça. Você precisa se irar, se revoltar, mas não é se irar contra as pessoas, é besteira. A nossa luta, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Você está irado com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu patrão, você está perdendo tempo. Essa ira aí não vai resolver nada na tua vida. Mas você tem que olhar para a sua vida, para aquilo que está errado na sua vida e se revoltar, irmão. Tem hora que tem um momento da vida que o homem tem que olhar e falar: basta, chega. Até quando eu vou viver desse jeito, no pecado, vamos dizer assim, sem obedecer a Deus? Não posso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você só muda na sua vida, irmão, aquilo que você não aceita mais. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Mas você tem que, para experimentá-la, você tem que parar de se conformar. Conformar é tomar a mesma forma. Você aceita que você é aquilo, então você fica ali parado daquele jeito. Não, irmão. Não vos conformei, não aceita mais. Mas seja transformado, pela renovação do seu entendimento. O que é entendimento? É mente. Você tem que parar de pensar como o pecador pensa. Parar de pensar como o doente pensa. O doente, quando eu falo o doente, eu digo a pessoa que já aceitou a doença. Ela já se conformou. Não, eu sou isso aqui mesmo. Eu vou ter que passar o resto da vida na base do remédio. Deixa eu explicar uma coisa, irmão. Tomar remédio não é pecado. Ir no médico não é pecado, de forma alguma. Passar pelo tratamento médico é pecado? Claro que não. Se um dia você precisar, vá, irmão. Vá. Amém? Não é pecado de forma alguma. Mas a questão é a seguinte: para que eu vou viver dessa forma se eu tenho um Deus que é o Senhor que me sara? O Salmo 103, verso 3 diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas. Ele sara todas as nossas enfermidades. Irmão, não tem nenhuma enfermidade que Ele não sare. Só que às vezes a gente já aceitou. Tem gente, irmão, que ela já aceitou. Não, pastor, eu sou diabético mesmo. Eu sou hipertenso. Não, pastor, porque eu não tenho mesmo, eu não tenho condição de enxergar, pastor, sem o óculos. Usar óculos não é pecado, irmão, pelo amor de Deus, claro que não é. Mas eu creio num Deus que cura miopia, glaucoma, astigmatismo. Quem crê? Creio, irmão. Aqui na Marechal Floriano Peixoto, quando a nossa igreja era lá, irmão, eu orei por uma mulher cega, ela enxergou no culto. E eu lembro disso até hoje, irmão. Eu fiz um corredor assim com os obreiros na época lá, irmão, eu era o auxiliar da igreja. O ministro Alencar me deu um culto, eu fiz. A mulher passou assim, irmão, no meio do corredor. Quando terminou a oração, ela começou a gritar. Quando a pessoa começa a gritar muito, a gente acha que é demônio, né? Eu olhei e falei: o que está acontecendo? A mulher: pastor, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa aqui.
Ela ficava assim com o olho fechado assim. Eu falei, o que está acontecendo, irmã? Ela, pastor, eu não enxergo, mas está acontecendo alguma coisa. Eu falei, Jesus está te curando. Botei a mão no olho dela e falei, abre, enxerga em nome de Jesus. Irmão, ela abriu o olho, ela tremia, ela colocava a mão no meu rosto e falava, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Eu vi Jesus curar uma mulher, lá em Taubaté, Jesus curou uma mulher cega também, numa oração que eu fiz. Irmão, se o meu Deus cura a cegueira, Ele não cura a miopia? Não cura o glaucoma? Eu não estou dizendo que é pecado você ter isso, não estou dizendo que você vai para o inferno, não estou dizendo que é pecado você usar óculos. A questão é que às vezes você já aceitou. Não, pastor, eu vou ter que viver com isso aqui pro resto da vida. Amém. Não é pecado. Mas se você crer, você pode viver sem isso. Viver sem o remédio que você toma todo dia para diabetes ou para qualquer problema. Quem está entendendo, diga amém. Mas você tem que colocar no coração, eu não aceito. O missionário conta que quando ele era garoto, jovem, com 20 e poucos anos, ele teve que usar óculos durante um tempo. Vocês já viram o missionário contando? E ele, o que ele começou a sentir dor de cabeça, foi lá, estava com um problema que eu não lembro qual é agora, e teve que usar o óculos. E ele disse, irmão, que quando ele chegou, acho que no trabalho dele, um irmão lá olhou e falou, ô irmão Soares, você está tão bonito de óculos, mas ele estava aí, eu estou bonito nada, não vou ter que usar esse negócio. E ele disse que todo dia, na hora de dormir, ele pegava o óculos e falava, eu não gosto de você, eu odeio você. Eu uso você porque eu preciso, mas meu Deus vai me curar. Amém? É isso, irmão. É a revolta. Quem está entendendo, diga amém. Um dia ele estava saindo da igreja que ele congregava, passou em frente a outra igreja. E estava lá uma placa lá, hoje, oração de cura e libertação. Ele entrou, ele disse que o pastor pregou um pouquinho só, chamou na frente quem queria oração de cura, fez a oração, na hora da oração, ele disse que ele sentia como se passasse um vento assim, entre o olho dele e o óculos. Ele tirou e nunca mais precisou usar, está com 70 e poucos anos, e lê sem dificuldade. Deus vai abrir o caminho para você da cura, no dia que você parar de aceitar a doença. A mesma coisa vai acontecer, irmão, com relação à miséria. Tem gente que ela está vivendo numa miséria tremenda porque se conformou. Você aceitou. Mais uma vez, irmão, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso aqui para ofender você. Eu estou falando isso aqui para botar em você fé para viver a mudança. Amém? Tem gente que quando casou, não, vamos fazer um puxadinho aqui na casa da minha mãe. A gente fica aqui 1 ano, depois de 1 ano a gente compra a nossa casa. E 1 ano virou 20, virou 30. Está até hoje lá, irmão. Já está com 5 filhos, filho empilha um em cima do outro, assim, na hora de dormir. Puxa uma cortina lá no quarto, lá, irmão. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso é pecado. E, por favor, em nome de Jesus, eu não estou zombando de você. Eu estou dizendo que talvez você aceitou. É confortável porque você não paga aluguel, aí você pensa, não, pastor, a gente vai empurrando, vai aceitando. Não, irmão, tem uma hora que você tem que falar, chega, eu vou ter o que é meu. Não é pecado viver de cesta básica, não é pecado viver de auxílio do governo, mas o plano de Deus é que você desse emprego para os outros. Você não foi chamado para viver da caridade dos outros, você foi chamado para você abençoar outros. A Bíblia diz que você não vai tomar emprestado de ninguém, você vai emprestar a muitos. Só que daí você já aceitou, não, pastor, mas é que eu sou assim mesmo, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Tem gente que é assim, então não tem. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus, eu sou pobre nada, eu vou viver o que Deus tem para mim. Tem gente que já se conformou a viver no pecado, irmão. Conformou, não, pastor, eu não consigo largar esse cigarro aqui, eu vou viver com isso aqui. Não, para de aceitar isso, amém? Ah, pastor, faz 30 anos que eu moro com essa pessoa, a gente não é casado. Não é a vida, não é a vida, é porque você se conformou. Na hora que você se revoltar e falar, chega, eu vou acertar a minha vida. Eu não vou mais vir para a igreja e não poder tomar santa ceia. Às vezes você olha os obreiros da igreja assim, você olha eles assim de uniforme e posso falar, você tem chamado. Você olha para eles, você até chora porque você fala, puxa Jesus, eu queria usar uma gravata daquela. Só que daí você olha para a sua vida, eu não posso. Não chega, não pude até hoje, agora eu vou poder. Eu vou colocar minha casa em ordem, eu vou colocar minha vida em ordem e eu vou fazer a obra que Deus me chamou para fazer. Tem gente aqui, irmão, que Deus chamou para estar aqui no altar. E quando você estiver aqui, você vai ser muito mais usado por Deus do que eu. Só que daí tem uma situação na sua vida que você se conforma. E aí, irmão, você vai viver até quando sem cumprir o chamado de Deus para a tua vida? Pare de se conformar. Sai de Gilgal. Eu não estou dizendo, olha para mim, irmão, eu não estou dizendo que vai ser uma caminhada tranquila. Talvez vão haver desafios. Tem hora que vai doer, irmão. Tem mudança que para você viver ela dói. Eu tinha um amigo, irmão, que estava muito ruim de saúde, mas também ele estava carregando 100 e tantos quilos a mais do que precisava.
O homem lá, irmão, um homem jovem com 200 quilos, o homem estava mal. Um dia eu cheguei para ele e falei, meu filho, se você não fizer nada para sair dessa situação... Aí ele falou para mim, pastor, mas é que quando eu vou para a academia dói. Eu falei, mas vai doer mesmo. Você está achando que vai ser fácil você levantar de manhã e caminhar? Você vê os outros lá comendo pizza e você comendo alface? Vai doer! Mas você precisa passar por isso para viver uma mudança. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, vai doer, vai, mas se não doer agora, é outra dor que você vai carregar. Eu cheguei para esse meu amigo e falei, se você não mudar, ele tem quase a minha idade. Eu falei, se você não mudar, rapaz, daqui a pouco vai ter outro cuidando da tua família. Já pensou? Você está lá no caixão lá, aí chega um camarada de 2,5 metros de altura, abraça a tua esposa, eu vou cuidar de você. Quando eu falei isso, ele ficou doido, não, ninguém vai cuidar da minha mulher. Eu falei assim, não se cuida para você ver se não vai ter. Aí ele vai morar na casa que você comprou, aquela mesa bonita lá que você colocou na cozinha, ele que vai sentar lá, e a tua mulher, não vai, vai. Não muda para você ver se não vai. Irmãos, deixa eu terminar te dando uma palavra. Como é que Gilgal, olha para mim, como é que Gilgal surgiu? Só para você entender como isso é forte. Josué era o líder de Israel. Moisés tinha morrido e era ele que iria colocar o povo na terra prometida. Diga bem. A primeira grande cidade a ser conquistada era Jericó. Mas antes de Jericó estava o Jordão. E eles precisavam atravessar o Jordão. Só que tem uma coisa. O Jordão estava na época da cheia. O Jordão hoje, irmão, ele é pequeno perto do que ele já foi. A vazão de água dele já foi 10 vezes maior do que é. Ele tinha muito mais água. E se você pegar um rio na época da cheia, da correnteza, meu pai conta que lá onde ele morava quando ele era criança, diz que tinha um rio que enchia lá e às vezes eles nem conseguiam sair porque ficava ilhado. Da força da água, se tentasse entrar, a água arrastava, morria, então era sério. Então pensa comigo, olha para mim, o Jordão estava na época da cheia. E Deus disse para Josué, pega o povo e atravessa o rio agora. Josué podia ter dito, mas Senhor, agora, vamos esperar mais uns meses, daqui a pouco a água baixa. Aí a gente pega as vozinhas no colo e atravessa assim, dá um jeito. Deus às vezes manda você ir bem na época da vida mais difícil. É quando você menos acha que você tem condição que Deus às vezes manda você tomar uma decisão na vida. Para viver uma mudança. Para chegar onde Ele quer que você chegue. Diga amém. E olha que coisa espetacular, irmão. Deus falou para ele assim, eu não vou abrir o rio para você passar, não. Eu vou abrir o rio enquanto você passa. Josué 3,15. Deixa eu ler rapidinho. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram num montão. Aqui tá bom. Josué falou para o povo, se santifiquem porque o Senhor vai fazer maravilhas. Isso está tudo aqui no capítulo 3, a partir do 5 você vai lendo, você vai chegando. Ele disse assim, amanhã os sacerdotes vão levantar a arca da aliança, vão botar no ombro e vocês vão caminhando pelo caminho por onde eles forem. E quando eles chegarem na margem do Jordão, olha que coisa tremenda, eles vão pisar nas águas. Josué 3,15, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, olha agora, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca, o quê? Se molharam. Irmão, eles sentiram a água. Lá para atravessar o Mar Vermelho, lembra que Deus abriu o Mar Vermelho? Foi diferente. Deus abriu o mar e o povo passou. Algumas vezes Deus abre o caminho para você passar. Outras vezes Deus abre enquanto você passa. Você vai sentir a pressão. Imagina, irmão, a água vindo com aquela força, sabe, de arrastar as coisas. E os sacerdotes aqui com aquela arca da aliança pesada aqui no ombro. E Deus disse, põe o pé na água. Imagina, irmão, eu vou pisar aqui, o negócio vai me levar, eu vou embora. Imagina, tem hora que você vai olhar o problema e você vai dizer, não tem jeito de eu ir. E Deus vai estar dizendo, vai. Você vai sentir a pressão, você vai sentir a dor, vai, mas vai! Irmão, quando eles botaram o pé na água, Deus colocou a mão aqui e a água que vinha parou de vir. Ela começou a subir. A água que já estava passando foi embora, diga bem.
Eles iam molhando o pé, mas a água ia passando. Quando eles estavam lá no meio do leito do rio, a água tinha parado, irmão. Deus abriu um caminho para eles. Deus vai abrir um caminho para você. Quando? Quando você for corajoso. Quando você falar, eu vou sair da mesmice. É desafio? É. Eu vou sentir a pressão, eu vou. Mas eu vou porque Deus é comigo. Quando você fizer isso, você vai ver Deus te abençoar, meu irmão. E aí acabou a história? Não, não acabou não. O povo começou a passar. Eram milhões de pessoas. Passou todo mundo. Deve ter levado horas, irmão. Todo mundo passando e passando. E os sacerdotes lá, eu não sei se eles revezavam, daqui a pouco alguém vem, mas o que eu sei é que eles ficaram parados até todo mundo passar. Quando eles acabaram de passar, Josué disse, agora peguem 12 pedras do meio do leito do rio. Tirem e coloquem aqui do lado de fora. E façam um monumento. Um círculo de pedras. Gilgal. Quem está entendendo, diga amém. Vocês vão fazer aqui. Daqui a pouco, os sacerdotes sobem, a água volta a correr. Diga amém. Mas do lado de fora estava um monumento de pedras. Diga amém. Um monumento de pedras, feito com pedras que antes estavam dentro do leito do rio. Para que Deus deixou aquilo? Para que aquilo fosse um testemunho para gerações futuras. No futuro, os pais iam estar passando com os filhos. E os filhos iam olhar e iam falar, papai, o que são essas pedras aqui? Meu filho, essas pedras estavam dentro do rio. Alguém mergulhou no rio e tirou a pedra? Não. O nosso Deus abriu o rio para a gente passar. Que lindo, irmão. Um dia você vai contar seu testemunho para os seus filhos, irmão. Você vai dizer assim, meu filho, foi difícil, eu tive que molhar o pé no rio, mas Deus abriu o rio para mim. Eu pensei em desistir, meu filho. O diabo tentou destruir nossa família, mas eu não desisti, eu confiei em Deus. E hoje está aqui, a nossa família abençoada. O diabo disse que eu ia morrer com uma doença. Pega, irmão. Pega os remédios que você usa hoje e não joga fora, não, guarda. Porque um dia seu filho vai olhar, mamãe, que tanto de remédio é esse? Isso aqui, filho, era tudo que eu usava antes de Jesus me curar. Isso aqui é para mostrar para você que o nosso Deus é o Senhor que sara, diga glória a Deus. Não quebra o óculos e joga fora, não, bota num quadro. Mamãe, que óculos que é aquele? É o que eu usava, mas Jesus me curou. E essa muleta aqui, pai, o que é isso? Isso aqui eu usava até Jesus devolver o movimento da minha perna. Amém? Irmão, Deus vai fazer coisa linda na sua vida. Você vai viver, irmão, mas você tem que sair de Gilgal, tem que colocar no coração, eu vou viver o que Deus tem para mim. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus.